Vamos dar continuidade, então, ao livro Diálogo com as Sombras. Nós estamos no capítulo 2 ainda, falando das pessoas, do doutrinador, e mais especificamente nós estamos falando da fé, né? O Hermínio Miranda começou a falar a respeito da fé. Tá? Nós fizemos uma pausa quando ele estava justamente falando desse assunto. Ele vai desenvolver melhor agora esse assunto. Tá? Então vamos lá. Quero falar aqui daquela fé sobre a qual Paulo escreveu seu belíssimo poema no capítulo 11, versículo 1 a 3 da Epístola aos Hebreus. A fé, disse ele, é a garantia do que se espera, a prova das realidades invisíveis. Pela fé, sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resultasse daquilo que não se vê. Né? Então, olha que importante, né? Olha que importante, né? Paulo de Tarso falando a respeito da fé. Paulo foi um dos personagens bíblicos aí que mais trabalhou com a fé, né? Que demonstrou uma fé mais ardente, mais viva, né? De todos aqueles que a gente vê nos evangelhos. Paulo, né? Nos evangelhos não, nas cartas de Paulo, na Bíblia, né? As cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, né? Foi aquele dos que mais teve fé, né? Então, é a garantia do que se espera, é a prova das realidades invisíveis. Eu estava falando na semana passada para vocês a respeito da reunião mediúnica, que nós podemos não estar vendo o que está ocorrendo. Nem sempre o doutrinador, né, nem sempre o dialogador terá a mediunidade de ver. Pode ser que ele tenha também a evidência, mas pode ser que ele não tenha. Tá? Mas isso não quer dizer que ele não vai estar sabendo o que está ocorrendo. É a fé que nos dá a certeza daquilo que está ocorrendo. Que eu vou falar de uma determinada coisa que é o que os espíritos estarão fazendo, porque eles sabem o que eu vou falar e eu sei o que eles vão fazer. Eu sei o que eles estão fazendo e eles sabem o que eu vou falar. Quando a gente vai criando uma visão, a gente vai tendo uma experiência sobre a reunião mediúnica, esse entrosamento com a vida espiritual, esse entrosamento com os espíritos amigos, vai se dando de uma tal forma que nós não precisamos ver para saber do que está ocorrendo durante a doutrinação, durante o diálogo. Tá? Então, é justamente pela ampliação da fé. Alexandre, mas não é o conhecimento? É o conhecimento, né, dando base à fé. Né? Que o Allan Kardec até falou, fé inabalável é só aquela que pode encarar face a face, né, com a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável. Né? Não é a fé que exclui a razão, é a fé que se utiliza do conhecimento, sim, para ter certeza daquilo que não se vê, conforme o que Paulo de Tarso disse, né? Pela fé sabemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resultasse daquilo que não se vê. Né? Então é a fé, né, que faz com que a gente acredite naquilo que a gente não vê. Né? Talvez venha a aparecer, talvez venha a surgir, mas a gente acredita antes que aquilo apareça. Né? Ainda mais no contato com o invisível, isso é muito importante. No contato com os espíritos, com a vida espiritual, isso é muito importante. É a crença naquilo que não se está vendo. Não se pode tocar, não se pode ter uma evidência, a não ser através das suas percepções mediúnicas, né? Ou da fé que você tenha na existência de tudo isso que está ao nosso redor. Né? Em Paulo, a fé era o suporte das realidades que o conhecimento ainda não atingira.
em Kardec é a certeza daquilo que o conhecimento, afinal, alcançado, confirmou no coração do homem, né? Então, para Paulo, era a certeza daquilo que o conhecimento ainda não tinha atingido. E, para falar a verdade, continua sendo. Porque a gente continua precisando ter fé. Mesmo quando a gente não sabe determinada coisa, a gente precisa ainda continuar tendo fé. Você sabe que a fé, ela é anterior à razão. A fé, ela é anterior à ciência. A ciência é muito nova. A fé é muito antiga. Entre a fé e a ciência, nós normalmente ficamos com a fé. Tá? Por quê? Porque ela impera dentro de nós, ela é muito mais antiga do que a razão. Tá? Antes que nós desenvolvêssemos a razão, desenvolvêssemos o intelecto, né, a ciência, nós já cultuávamos, já cultivávamos a fé. Vocês entendem isso? As religiões, o contato com o desconhecido, o contato com o além, o contato com as expressões transcendentes já existiam muito tempo antes de existir a ciência, tá? Ok? Mas isso não é um demérito para a fé. Antes é aquilo que a gente está falando, né? A fé continua sendo importantíssima, né? E sempre foi muito importante para nós. E nós ainda desconhecemos muitas coisas a respeito de Deus, por exemplo, a respeito da vida, a respeito do próprio homem. Nós desconhecemos muita coisa, mas a cada dia somos desafiados a termos mais fé, a acreditarmos mais na justiça de Deus, na perfeição da vida, não é? Mesmo que nós não compreendamos tudo o que faz parte da existência, o que faz parte da realidade divina. Nós nunca vamos compreender tudo, na verdade, né? Vocês entendem? Não obstante, nós teremos que ter cada vez mais fé, né? Ok? O Valdecir, oculto aos doutos e aos prudentes. Exatamente, Valdecir. Perfeito, você lembrou muito bem, né? Obrigado, Senhor, por teres, né, ocultado nessas coisas aos doutos e aos prudentes. Jesus até falou, tá vendo? Por quê? Porque aqueles que se acham muito sabedores, muitas vezes eles não têm fé, né? Aquilo que seria das coisas mais importantes para se ter, o conhecimento não levou à fé, né? Aí a gente lembra Emmanuel, né? Emmanuel tem uma das mensagens que ele fala assim: eles sabem, mas não sabem como se deve saber. É? Tem muita gente que sabe, mas não sabe como se deve saber. Né? Quer dizer que o conhecimento não é solução para tudo. Porque mesmo com conhecimento, você às vezes não sabe como você deveria saber. Você acha que sabe, mas não está sabendo como deveria saber. Né? Você não está trabalhando com as informações do jeito que você deveria trabalhar. Você não está interpretando as informações como deveria interpretar. Bom, a história está repleta de exemplos, né? O que fizeram de Jesus, né? Usando os conhecimentos que Jesus trouxe, distorceram totalmente, né? Mas essa é uma outra história. Vamos lá. Para o Cristo, a fé do tamanho de uma semente de mostarda bastaria para remover montanhas. Para ele, é a fé que cura o servo doente do romano pagão e estanca a hemorragia da mulher que o tocou. É a ausência de fé que ele censura docemente nos discípulos que temeram a tempestade e a morte. Então, olha que importante, né? Então, a fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, se a gente tivesse a fé de fato, né, pequenina que fosse, mas existindo a fé e usando essa fé, lançando mão dessa fé, a gente poderia fazer coisas extraordinárias, como as curas que Jesus fez, né, e faz ainda, né? E ainda a falta de fé que ele repreende nos discípulos ao expulsar o espírito que atormentava o jovem lunático.
Isso está em Mateus 17, capítulo 17, 19 e 20, quando ele diz, né? Quando a Bíblia diz aqui: os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível, né? A gente vai lendo aqui, vai conversando e vai lembrando das situações da reunião mediúnica, que é o nosso objeto aqui de estudo, né? Pessoal, todo o trajeto de vivência que a gente vai tendo na reunião mediúnica deve provocar em nós um aumento natural de fé. Deve provocar em nós um aumento natural de fé. Né? Nós estamos falando do doutrinador e ele está associando a questão da fé ao doutrinador, principalmente. Né? Por quê? Porque o doutrinador deve ter cada vez mais fé. Ele deve ter cada vez mais confiança naquilo que ele está falando. Né? Ele deve ter cada vez mais certeza do que ele está fazendo e do poder que as suas palavras têm. O André Luiz fala que nós podemos e devemos usar a sugestão, né, sempre que necessário. Então, nós usamos muito do nosso trabalho na reunião mediúnica é na base da sugestão. O que é isso, Alexandre? A sugestão é quando você está induzindo a pessoa a sentir algo, a perceber algo, a ver algo, né? Quando você induz uma pessoa, né, a ver, a sentir, a perceber, a conhecer, né, você está usando a sugestão, você está sugestionando a pessoa. De modo que aquilo que você acredita é aquilo que ela passa a acreditar. Tá? E não só acreditar, mas vivenciar. Ok? A gente usa muito a sugestão associada à hipnose. A hipnose está presente na nossa vida o tempo todo. E na reunião mediúnica também. Sempre que há uma ascendência de uma pessoa sobre outra, você está falando de uma relação hipnótica. Né? Que uma pessoa vai de alguma forma influenciar a outra pessoa, vai sugestionar essa outra pessoa. Né? No caso, é para uma coisa boa. Então, se o espírito aparece com machucados, com dores, sangrando, por quê? Porque ele tem um perispírito, ele tem uma sensação que ele traz da vida material e ele acredita que ele está ainda encarnado. E ele não sabe o que aconteceu. Ele está sentindo dor, está sentindo, né, uma porção de problemas relacionados ao corpo material, que ele não tem mais, ele tem apenas o perispírito, e o perispírito dele traz as impressões da vida material. Tá? A crença dele é que ele está vivo na matéria. Ele nem atravessar uma parede, ele não atravessa, ele entra pela porta, porque ele não acha que ele pode atravessar uma parede. Tá? Então veja bem, olha as crenças que ele está cultivando. Não é? Olha a concepção que ele está tendo dele mesmo. Ele acha que ele está encarnado, não obstante não está mais. Ele acha que ele está no lugar do acidente. E às vezes pode até estar, mas frequentemente não está. Ele está trazendo a lembrança do acidente. Ele foi trazido ali para a reunião mediúnica e às vezes até parece que ele está no local do acidente. Pode até ser, mas não sempre, tá, pessoal? Mas ele traz a lembrança. Então, quando ele se aproxima do médium, ele está ali lembrando, revivendo o momento do acidente, o momento da morte. E o médium começa a ver aquelas imagens, acha que está, né, no local exato do desencarne dele, e muitas vezes não está ali na reunião mesmo, tá? O que eu quero dizer com isso? Veja bem, nós podemos usar a sugestão para tirá-lo desse estado. Né? A nossa crença, a certeza do que nós estamos fazendo
né? Nós queremos ajudá-lo, só que queremos que ele acredite que ele está ali conosco, que ele está num hospital, que ele já está recebendo ajuda. Veja, meu irmão, olha só, o sangue já está parando. Olha só, já está parando, nós já estamos medicando você, já estamos prestando os primeiros socorros. Olha os médicos que estão aí perto de você. Então a gente vai sugestionando ele. Tá? É uma sugestão, não é apenas uma sugestão, é aquilo que está ocorrendo, mas para ele tem um efeito sugestivo. Né? Para que ele receba a força das nossas palavras, a nossa fé, a certeza do que nós sabemos que está ocorrendo, e aquilo passa a abrir canais para ele de percepção. Né? Então, com a força das nossas palavras, não apenas as palavras, mas a energia que nós carregamos na nossa palavra, até a energia mesmo na voz, né? Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma transformação, né? Alguém que está num processo de licantropia ou zoantropia, né? Que é aquela deformação do perispírito, que ele passa a ter um perispírito animalesco, tá? Pode ser de lobo, de tigre, de macaco, de serpente. O espírito assume aquela forma, porque ele passou nas trevas por sugestão hipnótica para que ele tivesse essa forma. Tá? Então ele chega para a gente ali com o perispírito deformado. Isso tem base na culpa. Tá? Então ele passou por erros clamorosos, aí ele chega no plano espiritual, está levando muita culpa, passa por julgamentos no plano espiritual e eles usam a hipnose para alterar a sua forma perispiritual. Né? Então, os espíritos amigos trazem esses irmãos sofredores deformados para que nós possamos, junto com a energia dos médiuns, né, do grupo, nós possamos usar da hipnose construtiva, da sugestão para alterar o seu estado. Veja, meu irmão, você é um homem, você é um filho de Deus, você foi criado para ser feliz, você foi criado para amar. Olha o seu corpo como está mudando. Olha as suas mãos como estão voltando ao normal. Lembre-se como você é. Olha essa imagem que está na sua frente. Veja como você é de verdade. Aí eles começam a projetar a imagem dele antes dele passar pela deformação. E aí a gente vai induzindo ele usando da sugestão para que ele volte, né? E é sempre muito tocante ver isso acontecer quando ele começa a ver as mãos voltarem ao normal, e ele começa a voltar a falar, inclusive. Você consegue falar, meu irmão? Pode falar. Fale Deus, Deus, né? Aí ele começa a balbuciar alguma coisa até que ele consiga falar. Quer dizer, até as cordas vocais, até a capacidade de falar, ela estava alterada junto com a deformação perispiritual. Tá? Isso tem aos montes no plano espiritual, pessoal. Nas regiões umbralinas, espíritos deformados têm aos montes, aos montes. O André Luiz fala de manadas de seres que ele via passar, manadas de seres, fazendo os vários barulhos, né? De seres animais. E ele fala que foi uma das coisas que mais chocou a sensibilidade dele no plano espiritual, foi ver seres inteligentes, espíritos caídos, né, em formas tão grotescas, em formas tão animalescas, né? A Fernanda Coelho disse: espíritos obsessores em campos umbralinos assumem forma de animais por meio de sugestão? Sim, sim, Fernanda. Alguns totalmente hipnotizados, né, são induzidos a isso. Outros se auto-induzem a uma forma que assuste as pessoas, faz parte da sua estrutura de poder. Faz parte da sua culpa, sim, faz parte da sua característica autodestrutiva, mas também da sua estrutura de poder, em que eles querem se apresentar de uma forma que assuste as pessoas, que demonstre um poder, vamos dizer assim. Tá? Então eles podem ficar agigantados, né? Ou de formas horripilantes, vamos dizer assim,
que facilmente assustem médiums, né? Crianças, jovens, não importa, né? Mas são essas pessoas que ficam com essas formas atormentadas, tá? Certo? Não importa, né? Ok. Então vamos lá. Então, vejam, eu estou falando isso, pessoal, só para vocês entenderem a importância da sugestão. E, conforme o Hermínio está falando, né, a importância da fé. Tá? A importância da fé. Porque a fé, ela vai ser um dos ingredientes mais importantes para nós auxiliarmos esses irmãos que estão deformados. Ou, na verdade, em todos os casos que nós formos auxiliar, a fé, a sugestão estará presente, sempre, né? Muito atuante. E nós vamos aprendendo a usar a fé, né? A lançar mão desse instrumento. Aí quando a gente vê que aquilo que a gente fala acaba acontecendo, que é o que está acontecendo, meu irmão, você vai dormir agora, você está muito cansado, você vai dormir, seus olhos estão pesados, aí o espírito começa a adormecer. Então, aquilo, com o tempo, vai gerando uma confiança. A fé, ela vai estar muito associada à confiança. Você vai adquirindo confiança, conforme você vai vendo que os espíritos realmente estão trabalhando com você, você com eles. E aí a sua fé vai ficando maior, a sua capacidade de indução vai ficando maior, tá? Isso é uma coisa que eu percebi claramente ao longo dos anos, que a gente foi desenvolvendo, é a confiança, tá? Ok, a Fernanda colocou: Alexandre, bom dia. Então podemos comparar essas situações com almas penadas, bicho-papão, vistos por crianças? O imaginário popular criou muitas coisas, muitas imagens, assim, muitos seres baseados na evidência que as pessoas tinham, tá? Mula sem cabeça, lobisomem, né? Muito do imaginário popular, nesse sentido fantasmagórico, surgiu do contato com a mediunidade. Tá? Então, isso, uma coisa alimenta a outra, né? Quer dizer, o imaginário popular alimenta certas formas, vamos dizer assim, deixa eu explicar melhor. Certos livros, certos filmes, certas crenças que ficam se perpetuando e se repetindo ao longo do tempo, elas vão criando certos arquétipos, certos padrões comportamentais, certos padrões visuais, né? Que vão impressionando as pessoas encarnadas e vão também, posteriormente, impressionando os desencarnados, que passam a assumir certas formas míticas que nós cultivamos durante a encarnação. Tá? Então nós podemos assumir certas formas míticas no plano espiritual que nós cultivamos como sendo uma realidade enquanto estamos na matéria. A vida acaba sendo para a gente aquilo que a gente acredita que ela seja. Não é? Então, vamos dizer assim, a pessoa que acredita que a morte é aquela pessoa de capuz, com uma foice, assim, né? Pode ser que ela veja, na hora de morrer, um ser que apareça para ela desse jeito. Porque ela acredita nisso, ela acredita nessas formas míticas. E pode ser que alguém até se aproveite do medo que a pessoa tem nessa forma mítica e apareça para ela desse jeito para deixá-la com medo. Vocês entendem? Então, o imaginário e a realidade do plano espiritual, eles andam meio que juntos. Uma coisa alimenta a outra. Não sei se está ficando claro para vocês. Tá? Se eu imagino o demônio, eu imagino o diabo do jeito como a gente costuma imaginar, né? Tem muitos espíritos que após a morte, espíritos em queda moral, que assumem a forma diabólica. Né? Assumem a forma diabólica. Por quê?
porque eles se acham seres diabólicos pelo mal que fizeram. Então, o que eu tenho na minha mente o que eu tenho na minha mente que tem a ver com isso, né? Com ser muito ruim, com ser muito mal, aí eu entro naquela forma diabólica, né? Porque é o que eu tenho gravado no meu imaginário, né? Isso é cultural, mas acaba se tornando real no campo das formas, pelo menos no plano espiritual, tá? Dali, né? Corremos o risco de tornarmos vítimas do nosso imaginário. Sim, exatamente, Adali, né? É muito comum os Exus, por exemplo, né? Eles se apresentam de uma forma atormentada, né? E, na verdade, espíritos entram nas formas míticas, nas formas arquetípicas que acreditam, que cultivam durante a vida e acreditam que tem isso após a morte, eles acabam se enquadrando dentro de alguma forma mítica, né? Alguns, né? Não todos, tá? Ok. O Valdecir, né? Assim como um espírito pouco evoluído pode tomar a forma de um anjo, aí seria menos frequente, né? Ele pode até querer parecer com um anjo, se for pouco evoluído, ele pode até querer, né? Mas ele não vai ter muita condição de se apresentar dessa forma, não. Um espírito bastante evoluído, ele pode até aparecer sob essa forma, né? Para alguém que só acredita em anjos, né? Só acredita que tem que ter asa, Então pode até ser que o espírito possa aparecer pelo menos para acalmá-lo, né? Para tranquilizá-lo, né? Alterando a sua forma, tal. Mas isso é menos frequente, né? Então vamos lá. Que a gente falava da fé, né? O episódio é de grande força e beleza. Aquele que Jesus, né, ajudou o lunático, que ele falou que era que os discípulos não tinham conseguido ajudar pela falta de fé, né? O episódio é de grande força e beleza. Os discípulos já haviam tentado, sem êxito, doutrinar o possessor, que fazia o que queria com o infeliz jovem. Batidos pelo fracasso, e ante a facilidade com que o Cristo resolve o problema, pedem explicações. Resposta: fé. Sem ela, pouco ou nada podemos. Com ela, nada é impossível. É uma afirmativa de extraordinário vigor, feita por quem possui autoridade mais do que suficiente para fazê-la. Coloquemo-la de forma positiva. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Né? Na verdade, foi isso que Jesus falou, né? Nada é impossível. Tudo é possível àquele que crê. Né? Só que a nossa fé, a gente acredita desacreditando, né? Então, na hora de nós mobilizarmos, né, o potencial que temos, acionando a alavanca da fé, nós somos vacilantes. E esse vacilo é aquele vacilo que fez Pedro cair no mar. Enquanto ele estava acreditando, e Jesus falou, vem, e ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas na direção de Jesus, estava indo tudo bem, bastou ele vacilar um instante e caiu. Então, esse é o nosso problema, né? É manter a fé constante. A situação está boa, está tudo bem, a gente está confiante, a gente está com fé, ótimo. A situação está ruim, está tudo difícil, a gente deve continuar com fé, a gente deve continuar acreditando. E esse é o nosso desafio. Porque quando a coisa aperta, quando a coisa começa a complicar bastante, o normal é a gente começar a perder a fé. Porque a gente geralmente tem fé quando tudo vem a nosso favor, né? Parece que somos agraciados por Deus, né? Parece que Deus nos ama, parece que Deus nos quer bem, né? Porque tudo está ao nosso favor. Aí a gente tem fé. Aí basta a gente ser contrariado em alguma coisa, basta alguma coisa não dar certo na nossa vida e a gente já começa a vacilar na fé. Pô, mas será que Deus
não gosta mais de mim? Será que Deus não está vendo isso que está acontecendo na minha vida? Será que Deus me abandonou? Por quê? A gente costuma acreditar em Deus, acreditar na fé, né? E usar tudo isso só para conseguir vantagens, né? A falta de entendimento nossa, né? Que muitas vezes não entende as provações, a importância dos testemunhos, a importância... Inclusive a fé, ela se estrutura melhor nas dificuldades, não é na bonança. É nas dificuldades que ela se estrutura melhor se nós aproveitarmos. Se nós aproveitarmos as dificuldades, nós poderemos crescer muito em matéria de fé. Por quê? Porque nós veremos a ação providencial, nós veremos a ação espiritual na nossa vida, nós veremos, né, a força, né, confiança irrestrita surgir dentro de nós. Não é? Esse é o teste, a dificuldade, como diz Emmanuel, a dificuldade é o teste da fé que a gente afirma possuir. A dificuldade é o teste da fé que a gente afirma possuir. A gente fala que tem fé, mas aí vem o teste da fé, que é a dificuldade. Nesses momentos, muita gente sai correndo, né? Muita gente debanda, muita gente vem com uma porção de justificativas, por que não vai poder continuar, por que isso, por que aquilo, né? Por quê? Porque a provação, a dificuldade é o teste da fé que a gente afirma possuir. Né? Então a gente fala que tem fé, é quando tudo está bem, é quando a coisa aperta, aí a gente já vacila na fé. Né? O nosso exercício aí é mantermos a fé, independente da situação. Que nem Jó, né? Jó no Antigo Testamento tinha tudo e era fervoroso. E aí Deus tirou tudo de Jó. Tirou família, tirou saúde, tirou dinheiro, tirou tudo dele. E Jó continuava tendo fé. Um dos maiores exemplos de fé que nós temos notícia. Né? É Jó. Esse é o nosso, né? Esse é o nosso padrão aí, né? Que nós temos que alcançar. Tá? A situação está boa, com fé. Se estiver ruim, com dificuldade, continuarmos com fé. Né? Marcos narra o episódio no capítulo 9, versículos 14 a 29. Jesus cura um infeliz possesso que, segundo o Pai, era possuído por um espírito mudo, que se apoderava dele em qualquer lugar, derrubava-o ao solo, fazia-o espumar, ranger os dentes e o deixava rígido, provavelmente desacordado. Os discípulos nada puderam fazer e, depois de curá-lo, o Cristo insiste em que tudo é possível àquele que crê. E ainda mais, que aquela classe de espíritos não poderia ser tratada senão com a prece. Né? Ele até fala com jejum e oração. Né? A gente estava lembrando aqui, né? Isso tudo é realidade, né? A fé. Só que a fé, ela vai ser sustentada pela nossa ação amorosa no dia a dia. Nós percebemos assim que a nossa fé, a confiança, a certeza, a sintonia com os espíritos amigos, né? O que vai nos dar base para isso, para nos sentirmos dignos, né? De tamanha ajuda, de tamanha condição de amparar, será a nossa constância no bem, será a nossa fidelidade ao bem, será a pureza das nossas intenções. Né? Então, não é apenas acreditar, né? Não é apenas ter fé. A fé vai ser sustentada por um conjunto comportamental, por um conjunto moral que nós cultivarmos. É isso que vai favorecer a sustentação da fé. Né?
É a certeza de que estamos bem amparados porque nós temos buscado esse amparo constantemente. Nós temos vivenciado a companhia dos bons espíritos pelo cultivo do bem constantemente. Vocês entendem, pessoal? Porque senão também dá a impressão de que qualquer pessoa, em qualquer momento, é apenas ter fé e que tudo vai se resolver, que vai poder enfrentar qualquer coisa. Não é exatamente assim, né? E isso é muito importante, a fé é extraordinariamente importante, mas ela estará mais ou menos amparada nas suas dificuldades conforme ela esteja aproveitando mais ou menos as possibilidades que os bons espíritos têm fornecido. É aquela história, né? Prece, oração sem amor é que nem cheque sem fundo, né? Então, você pode fazer uma oração muito bonita, tal, mas não é pautada no amor que você esteja desenvolvendo. É como um cheque sem fundo, né? Parece muito bonito, tal, mas não tem o fundo, não tem os créditos do amor que você tenha acumulado em você, que você esteja usando no seu dia a dia, tá? Então, é uma das coisas que nós vamos também ter que aprimorar. A nossa vivência amorosa, a nossa vivência coerente, que é o que vai sustentar a nossa fé, tá, pessoal? Senão fica assim parecendo uma coisa mágica também, e não é assim. Nós temos que criar a condição, criar simpatias no plano espiritual pela prática constante no bem, pela fidelidade ao bem, né? E isso vai dando para nós um poder maior de sustentar a nossa fé, né? Por quê? Porque os espíritos vão estar ali nos apoiando, porque nós temos estado apoiando eles o tempo todo. Então nós os ajudamos, eles nos ajudam, né? É uma parceria que tende a ampliar. Aí sim, aí nós vamos nos enfrentamentos que nós temos, nós sabemos que podemos contar com eles sempre, porque nós temos estado com eles sempre, né? Então isso é uma coisa que a gente não pode esquecer também, né? Não é algo mecânico, né? É algo que tem que ter a sustentação, né, na nossa prática diária, né? Certo? Ok. Então vamos lá. Ao comentar a passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. No contexto, porém, as palavras devem ser entendidas em seu sentido moral. Não se trata, exceto de remover montanhas de terra e pedra, imagem usada pelo Cristo, para fixar o seu pensamento na memória dos ouvintes. Da fé vacilante, diz Kardec pouco depois, resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Tá? Vou tomar um chazinho aqui. Bom, pessoal, veja que é extremamente importante a confiança nas nossas próprias forças. O que acontece é que as nossas próprias forças não são apenas as nossas próprias forças, né? É a ajuda espiritual que a gente tem, são as energias que a gente recebe, é todo o amparo que a gente tem estruturado em contato com os espíritos amigos, né? Então esse contar, acreditar nas nossas próprias forças, entendamos assim, precisamos acreditar em nós. Precisamos acreditar que nós conseguimos, que nós podemos, que nós temos condição. Precisamos, né? Nós precisamos acreditar que podemos mobilizar as energias, podemos mobilizar
as palavras, podemos usar a sugestão, podemos curar, podemos nos autocurar. Isso tudo é muito importante, é fundamental. Como os Espíritos têm dito, né? A confiança, que nós confiemos, né? Que nós confiemos em nós, que confiemos na intuição, né? Que nós confiemos nas nossas possibilidades. Só que as nossas possibilidades, elas não são isoladas da ajuda espiritual. Então não se trata apenas de confiarmos em nós, se trata de confiarmos na vida, se trata de confiarmos na ajuda espiritual, se trata de confiarmos naqueles de onde procede o benefício real, que é de Deus, que é de Jesus, que é da espiritualidade amiga. Se eu vou para tentar ajudar alguém, para que ela melhore fisicamente, eu vou aplicar um passe, tá, eu confio que eu posso ser um canal para essa ajuda, eu confio, porque eu sei como é que funciona, eu sei que quando eu exercito o amor, eu sei que quando eu oro, eu sei que quando eu me preparo, eu adquiro a condição de ser instrumento do bem. Mas, acima de tudo, eu confio que os Espíritos amigos estão me ajudando. Acima de tudo, eu confio que Deus, me usando, pode chegar a um resultado específico de melhora de alguém. Tá? Então, uma coisa não é isolada da outra. É confiarmos em nós, mas acima de tudo, confiarmos naquilo que nos sustenta. E confiarmos na relação que temos com a espiritualidade. E confiarmos na ajuda que eles nos proporcionam. Tá? Ok, pessoal? Tá? Então, não é uma coisa separada da outra, né? Mas é conjunta, né? Certo? Confiar na ajuda divina, né? Então a gente confia na gente, mas a gente confia mais ainda em Deus, em Jesus, nos Espíritos amigos, né? Aliás, a gente confia mais neles do que na gente. Paulo de Tarso sempre falava, né, que a obra é do Cristo, não é nossa. E eu não posso, isso é inclusive o que me faria depois não atribuir uma cura a mim, porque ela não me pertence. Qualquer melhora que há em alguém que eu possa ter aplicado um passe, um sopro, alguma coisa, né, uma conversa, a cura não foi proporcionada, a melhora não foi proporcionada por mim. Eu posso ter sido no máximo um canal, né? Uma extensão aí dos benefícios que chegou até a pessoa. Mas eu não sou o responsável final pela melhora dela. Eu sou parte do processo, mas eu não sou o processo todo. Né? Isso nós temos que deixar bem claro. Né? Até para que a gente não fique exacerbando o orgulho, o ego, não fique se achando muita coisa, porque nós não somos muita coisa. Né? Então, isso pertence, qualquer melhora, qualquer resultado positivo pertence à espiritualidade, pertence a Jesus, pertence a Deus em última instância. Tá? Porque se não fosse da vontade dele, se não fosse permitido, nada disso aconteceria. Tá? Então, isso é muito importante para a gente lembrar o nosso lugar, para a gente lembrar a nossa condição, que é de insignificância ainda. Né? Nossa condição é a de insignificância. Tá? Qualquer médium de cura ou não, né? Qualquer médium que começasse a se atribuir a melhora das pessoas a si, ele já estaria entrando num caminho muito perigoso, num caminho muito delicado, muito movediço, que é o caminho da vaidade. Né? E ele estaria muito propenso a cair, inclusive. Né? O problema do ego é um problema sério, né, nas casas espíritas hoje em dia. E infelizmente isso está sendo estimulado, né? Infelizmente isso está sendo estimulado, as pessoas atribuindo, porque eu curei, às vezes um médium de cura, porque eu curei, a pessoa foi lá com câncer e agora está bem, tá vendo o que eu fiz, como eu sou bom? Olha lá, eu curei a pessoa.
Quanta gente tem procurado com problemas e eu tenho curado essas pessoas. Grande equívoco. Grande equívoco. Né? Porque a cura não pertence a nós. Nós não podemos nos arrojar. E se começarmos a falar assim e a lidar com as coisas dessa forma, estaremos a um passo, se já não estivermos obsediados, fascinados, né, pelos espíritos que querem nos enganar e vão usando da nossa vaidade, do nosso ego, para nos enganar. Tá? Ah, mas está indo um monte de gente lá para se tratar comigo. Não, as pessoas estão indo para se tratar com os espíritos amigos, né? A pessoa que é o médium aí é apenas um detalhe e só vai ser útil se perceber a sua insignificância. Se começar a se atribuir muita condição, já vai dar confusão. Mais cedo ou mais tarde vai dar problema. O ego começa a exacerbar e daqui a pouco as brigas, as discussões, né? O inchaço do ego vai se encarregar de causar o problema. Tá? Então nós temos que ter isso bem claro, que é uma segurança para nós. A humildade perante os trabalhos, entendemos que a obra é de Jesus, a obra de Deus, a obra é dos espíritos amigos. Nós somos apenas um intermediário, né? Para os recursos que não nos pertencem, na verdade. Né? Ah, mas as nossas energias pertencem a nós. Quem disse? Quem disse que as nossas bioenergias pertencem a nós? Ah, mas tem as energias espirituais e tem as energias dos seres humanos. Ué, e o seu corpo? O seu corpo te pertence? Por acaso o seu corpo é seu? Você não vai perder o seu corpo? Então por que as bioenergias te pertencem? Aquele pensamento que até que o próprio Kardec expressou, né? Mas isso porque ele estava começando a ter contato com o conhecimento espiritual, né? Porque ele falou que as energias espirituais, né? Nós temos que tratar com gratuidade, mas que as bioenergias nós podemos doar, cobrar, inclusive, né? Porque elas seriam nossas, né? Não são exatamente nossas, assim como o nosso corpo não é nosso. Né? Por isso que os espíritos amigos lidam com as bioenergias com um cuidado muito grande. Na verdade é o ectoplasma, né? As bioenergias são o ectoplasma. Porque as bioenergias, se nós não trabalharmos com muita prudência, muita neutralidade, muito desapego com elas, né? E evitando cobrar por elas, se nós não fizermos isso, nós vamos acabar nas mãos dos vampirizadores, né? Aqueles que querem sugar essas bioenergias. Né? Então é preciso muito cuidado, né? Com essa ideia de que as bioenergias, as nossas energias podem ser vendidas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nem o nosso corpo nos pertence, na verdade. Né? Então acho que tem havido muito equívoco aí nesse sentido. Tá? Então, para terminar aqui, né? Ao comentar a passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. É verdade, né? No contexto, porém, as palavras devem ser entendidas em seu sentido moral. Não se trata, exceto, de remover montanhas de terra e pedra, imagem usada pelo Cristo para fixar o seu pensamento na memória dos ouvintes. Da fé vacilante, diz Kardec, pouco depois, resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Né? Destaques do próprio Hermínio Miranda. Né? Então, o acreditar, veja bem, aí para finalizar, né? O acreditar, o confiar, ele abre as possibilidades. O acreditar, o expandir a mente, abrir horizontes para o universo possível, saindo da estreiteza do nosso pensamento, faz com que nós nos abramos a possibilidades que antes nós não acreditávamos.
né? Estávamos num ambiente muito estreito, né? E também um poder muito estreito também de realização. Por quê? Porque se nós duvidávamos de muita coisa, se nós não nos abríamos a possibilidades diferentes, nós não podíamos servir de médiuns, não podíamos ser médiuns para essas realizações diferentes. Por exemplo, inclusive lidar com as bioenergias, lidar com o passe, né? Com as forças que vêm do alto, que passam por nós. Eu preciso adquirir confiança. Puxa vida, eu posso também aplicar passe, eu posso usar, ser canal para essas energias, eu posso ajudar alguém a ficar bem canalizando essas forças do alto. Então eu me abro a essa possibilidade e isso passa a ser viável então. Antes eu me retraía perante essa possibilidade, né? Do mesmo jeito ser médium. Eu estou descobrindo que eu posso sim trabalhar como médium, que eu tenho mediunidade. Agora eu estou me convencendo disso. Então, facilita o processo, porque essa autoconfiança, ela vai abrindo possibilidades para uma nova vivência, que antes eu não me permitia. Tá? Tem muitas pessoas que simplesmente não se permitem, porque elas não acreditam. Às vezes já está até a mediunidade aparecendo, já tem elementos para dizer que é médium, só que a pessoa não acredita em si. Ela vê a mediunidade como algo muito distante. Ela vê a mediunidade como algo assim, só para os eleitos, para... E não é. Está muito mais próxima de nós do que a gente imagina. Só que por eu não conceber isso, por eu não acreditar nisso, eu me fecho. Eu sinto, às vezes até eu ouço, mas eu não acredito muito. Acho que é coisa da minha cabeça, acho que é fantasia e tal. E aí eu me fecho à possibilidade de trabalhar com a mediunidade, né? Então veja a importância, né, da confiança, de você acreditar nas coisas, né? É muito importante, né? Certo. Ok. Então, assim, é como se a fé, né, a confiança, elas permitissem um fluxo, né? É como se permitisse um fluxo mais harmônico, mais contínuo da vida, dos fatores positivos da vida, né? E como se a desconfiança, a falta de fé, gerasse uma interrupção, gerasse um bloqueio dessas forças que todos nós podemos usufruir, todos nós podemos trabalhar com essas forças, né? Mas nós podemos desbloquear a nós mesmos, né, a nossa vida, através da fé, através da confiança. Tá? Ok? Vamos dar uma paradinha por aqui, pessoal. Né? O Hermínio Menezes vai continuar falando da fé. Então nós vamos na semana que vem dar continuidade aqui, para que a gente possa estruturar bem essa importante faceta dos nossos trabalhos, né? Esse importante elemento dos nossos trabalhos mediúnicos, que é a fé, como a gente está vendo aqui, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final então, né? Agradecendo a Jesus, a Deus, pela transcendente oportunidade que todos estamos tendo de refletir questões tão importantes que fazem parte do nosso dia a dia, nós nem percebemos, que fazem parte da reunião mediúnica e nós devemos levar em consideração para que nos tornemos canais para o amor, para que o fluxo divino possa cair sobre nós, possa perpassar o nosso ser e espalhar-se em forma de bênçãos para todos aqueles que nos rodeiam. Abençoa os nossos irmãos, irmãs, seus lares, seus familiares, seus trabalhos, e dá-nos, Senhor, a cada um de nós, conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que buscarmos, com fé, com confiança, lembrando que todos os recursos pertencem a Deus, nosso Pai. Obrigado por tudo.
Que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela presença, a gratidão pelos comentários, pela participação, tá? Que acaba enriquecendo bastante o nosso estudo. Fiquem com Deus e até amanhã, né? Se Deus quiser, no Amor Imbatível Amor, tá? Um abraço, até mais.